Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer a gente estar aqui de novo, né? Glorificando a Deus, aprendendo mais sobre Ele e sobre a palavra dele. E vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos pedir que Ele nos abençoe nessa manhã e que acima de qualquer questão tecnológica Ele seja glorificado pela comunicação da palavra dele, pela disposição de entender a palavra dele também, de cada um. Tá bom? Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Bendito seja o Senhor. O Senhor é um Deus acima de todas as coisas e nós estamos aqui por ti. Nós queremos aprender do Senhor, queremos aprender da tua palavra, queremos ser mais parecidos com Jesus, meu Deus. Esse é o nosso objetivo aqui, Senhor. Nós declaramos nessa manhã, Pai, o quanto dependemos do Senhor. Dependemos da obra do Teu Espírito Santo, dependemos do poder do Senhor, ó Pai. Dependemos do poder do Senhor para impedir qualquer interferência maligna ou que não permita que a Tua palavra promova frutos no nosso coração, meu Deus. Abençoa cada um, Senhor Deus, nessa manhã, conforme aquilo que o Senhor mesmo sabe que cada um de nós precisa, porque nós precisamos de Ti. E só o Senhor, meu Deus, sabe como acessar o nosso coração, sabe como falar conosco, ó Deus. Nos ajuda, Deus. Nós estamos estudando a respeito de como estudar a Tua palavra, Senhor Deus. Mas dependemos da Tua graça, dependemos da Tua misericórdia, dependemos do Teu poder para isso, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Então vamos lá, mais um domingo com mais um método de como estudar a Bíblia sozinho. Na semana passada, a gente falou a respeito do método da qualidade do caráter. E o estudo de hoje, ele vai ser um pouco semelhante, ele vai ter uma diferença sutil. Vamos reservar aquele da semana passada, quando nós quisermos estudar características, qualidades que a gente quer evitar, qualidades que a gente quer praticar na nossa vida, tá? Como testemunho, eu ouvi, algumas pessoas compartilharam comigo a aplicação do método nas suas vidas. E foi uma coisa que me deixou particularmente muito feliz, em ver como que essas pessoas, elas abordaram a Bíblia segundo as suas próprias necessidades. É isso que eu estou falando. É você procurar, por mais que eu tenha dado sugestões de qualidades, é você aproximar-se da Bíblia para extrair dela alimento para a sua vida. Então, teve pessoas, por exemplo, embora aqueles exemplos, eles citavam várias qualidades, várias pessoas escolheram coisas muito diferentes, porque foram muito próprias. Lá na minha casa, por exemplo, quando eu estava fazendo com os meninos, foi muito interessante porque ontem nós nos reunimos para poder ver o que cada um fez durante a semana e só uma qualidade foi comum aos dois, né, que foi amor. Mas o resto foi muito diferente. E foi interessante que eles se atentaram para qualidades que eles queriam evitar, para coisas, né, que eles queriam evitar na vida deles. Por exemplo, o Cauã pegou a questão da inveja. E aí ele pegou e falou assim, mamãe, mas eu não consigo imaginar qual que é o oposto da inveja, qual que é o contrário da inveja. E aí a gente começou a conversar juntos e vimos que o oposto da inveja é o contentamento, né? Vocês devem ter percebido que nessa semana, nos áudios que vocês receberam, teve até um que falou sobre contentamento, porque foi inspirado nesse dia, quando a gente estava lendo junto, quando Paulo fala a respeito de estar contente. Se eu estou contente em toda e qualquer situação, satisfeito, eu não preciso cobiçar o que é de ninguém. E aí outra pessoa veio e compartilhou comigo também a respeito do contentamento. Então foi uma convergência que eu falei assim, opa,
Deus está falando alguma coisa com relação ao contentamento aí. E aí foi muito interessante. Então eu vi que eles, por exemplo, os meus meninos, eles gostaram muito de pesquisar. Eles gostaram de olhar na concordância, de olhar no dicionário. Então essa atividade um pouco mais dinâmica de ter que pesquisar, eles descobriram curiosidades assim por eles mesmos. Eles foram vendo algumas curiosidades bíblicas. É claro, meus irmãos, lá em casa a gente tinha a ferramenta, né? Eu citei para os irmãos algumas, mas como eu disse, eu não tenho certeza sobre elas. Ferramentas online, ferramentas de aplicativo que eu citei para os irmãos. Então eu nunca os utilizei, mas era só para ninguém ficar sem nada. E aí eu fui procurando saber de quem aplicou, como é que fez também. E a gente vai ouvir, antes da gente começar o novo método, a gente vai ouvir a experiência da Mariana. A Mariana Alves, eu conversei com ela ontem e estava perguntando como é que foi a experiência de aplicar esse método, como é que foi essa vivência, se foi rico, se ela pôde aprender, como é que foi isso para ela, tá? A Mariana vai falar, mas se alguém quiser compartilhar aquilo que viveu durante a semana com relação à aplicação do método, é só levantar a mão e aí a gente vai organizar e você também pode compartilhar, tá bom? Mari, Sim, pode falar aí para nós. tá, Joia. Bom dia, consegue me ouvir? Sim. Beleza. Bom, gente, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência essa semana, que foi muito enriquecedora com a aplicação desse método. Como que eu fiz? Primeiramente, eu peguei todas aquelas sugestões de leituras bíblicas que a Karina deu para me pensar sobre qual qualidade que eu iria estudar, que eu queria estudar uma qualidade para melhorar em mim, algo que eu sei que eu tenho dificuldade. E aí eu decidi estudar sobre a coragem, que é algo que eu acho que me falta muito em muitas situações. O que eu fiz? Como eu não tenho a concordância e o dicionário físico, eu tenho a Bíblia de estudo, mas a concordância não tenho, eu baixei alguns aplicativos para para aplicar esse método. Só que eu não tive muito sucesso com os aplicativos, né? Eu utilizei 3 e não estava conseguindo achar informações sobre essa qualidade, sobre a coragem. Aí eu pensei assim, poxa vida, como que eu posso fazer para conseguir fazer o resumo? Aí eu pensei, dentre todas as ferramentas que a Karina indicou, eu tenho a Bíblia de estudo, eu tenho o Max Lucado, e aí no final dela tem um índice devocional, que é muito interessante, parece um pouco com a concordância. Tem alguns temas, sugestões de temas, e com alguns versículos para você ir pesquisando. E no índice tem coragem. Eu falei, nossa, apesar de ter tido esse problema com os aplicativos, não vai atrapalhar fazer a aplicação do método. E aí eu estava muito curiosa para entender o que é coragem biblicamente. Né? No sentido humano, a gente até conhece, mas na Bíblia eu queria muito essa revelação sobre esse significado. E aí, esse índice me levou para uma passagem de Isaías, se não me engano, no capítulo 41. Quando eu li, é muito o agir do Espírito Santo nesse processo. Eu tive um entendimento do que era coragem, né? Que coragem eu sabia que Deus está comigo em qualquer situação. É Ele que me sustenta, é Ele que me fortalece. Eu fiquei até um pouco emocionada quando eu li essa passagem, porque foi um entendimento que eu já estava buscando há algum tempo. E eu fiquei pensando muito nisso durante a semana inteira. E aí eu consegui fazer o resumo. É muito legal também a gente compartilhar experiências, né? Na segunda-feira passada, no meu grupo de oração, eu comentei sobre o resumo. A irmã Danilza me deu até várias sugestões interessantes de personagens para estudar. E assim, foi muito proveitoso o estudo. Eu pude também aplicar essa semana, eu tive algumas situações profissionais que me exigiram um pouco de coragem, então eu tive a parte da aplicação também, e assim, gente, vale muito a pena, e a gente buscar usar as ferramentas que a gente tem. Quando a gente está de coração aberto para aprender, quando a gente quer muito, é só pedir para o Espírito Santo que ele vai fazer com que você aprenda, né, com as ferramentas que você tem, e vai ser muito proveitoso. O método foi muito importante. Que bom, Mari. Eu fiquei muito feliz de saber.
Eu estava conversando com a Mariana ontem, falando o seguinte, quando ela me explicou, porque, igual eu falei para os irmãos, eu achei os aplicativos, mas não é uma coisa que eu utilizo, porque eu tenho as ferramentas, né, as minhas impressas. E aí eu perguntei, funcionou? E aí ela falou assim, olha, eu baixei 3 aplicativos e eles não funcionaram, né, não funcionaram assim, eles não, o que eu estava procurando, eu não encontrei neles. E aí eu achei muito interessante, por quê? Porque é isso que ela falou no final. Quando você quer mesmo extrair coisa da palavra de Deus, você viu que ela achou uma outra forma com o que ela tinha, mas não deixou de fazer. É claro que, de posse de uma concordância mesmo, e se tivesse funcionado, ela ampliaria muito mais o conhecimento dela em termos de versículos que falam sobre a coragem na Bíblia, a ponto de... Por que quando a gente acha uma quantidade considerável, isso é importante para nós? Porque a gente começa a estabelecer padrões. A gente vai ver isso hoje um pouco nesse método que nós vamos aprender hoje. Mas a gente começa a perceber padrões. Quando é que eles aconteceram? Com quem aconteceu? Então, isso enriqueceria mais. Porém, usando o que ela tinha, isso não deixou de enriquecer a vida dela. Isso que eu achei muito interessante, tá? Então, meus irmãos, eu reforço a minha recomendação. Não deixem de fazer. São coisas que vão acrescentar a sua vida. Não é simplesmente a frieza de pegar e fazer um estudo. Não, é buscar transformação. Por exemplo, ela quis aplicar uma coisa muito concreta e de uma necessidade muito pessoal da vida dela. Entende? Então, quando eu vi meus meninos também escolhendo certas qualidades, eu vi que aquilo tinha a ver com a busca deles, tinha a ver com a personalidade deles, tinha a ver, era muito pessoal. Então, meus irmãos, não deixem de fazer. E a segunda coisa que eu quero reforçar é a seguinte: invistam em ferramentas. Essas ferramentas, elas são importantes, tá? É um investimento que você faz no seu conhecimento da palavra de Deus, como eu disse, não para vaidade, não para entrar numa discussão bíblica e você sabe o que falar, não, é para transformação de vida. Então, invista nas ferramentas mesmo, numa boa concordância bíblica. Hoje a gente vai falar de um outro tipo de concordância que chama concordância exaustiva, ou seja, ela é um pouco mais completa do que a outra. Invista num dicionário bíblico, tudo isso vai fazer diferença para você. Foi interessante aí, só para concluir esse assunto da aplicação do método da qualidade de caráter, meu filho mais velho chegou para mim e falou assim: mamãe, você compra para mim uma Bíblia de estudo para mim? Eu quero uma para mim. E eu achei tão interessante que eu falei assim: ai filho, mas a gente tem Bíblia de estudo aqui. Ele falou: não, eu quero uma para mim. Porque esse estudo que eu fiz respondeu tantas coisas dúvidas que eu tinha antes. Então eu quero sempre ter uma coisa para recorrer, mas eu quero que ela seja minha. Então, assim, foi uma coisa que me deixou muito feliz, sabe? Ele ter essa iniciativa de pedir uma para ele, porque foi importante para ele. Ele gostou de ter um recurso adicional para poder estudar a palavra. Agora, um parênteses que eu abro. Infalível é a Bíblia, não é o comentário, tá? Que foi uma coisa que a gente sempre procura dizer para os meninos, né? O comentário é um estudo, é claro que ele tem seu embasamento, ele tem fundamento, vem outros estudiosos que pesquisam coisas antigas, relatos históricos e tudo, que para poder compor coisas da cultura, coisas da época e tal. Mas são comentários, né? E perfeito é o nosso Deus, né? Então a gente fica... É claro que alguma coisa ou outra pode ser contestada, né? Ali, num comentário, numa coisa assim. Mas isso não é motivo para a gente não ter, né? Eu gosto de ter vários porque eu estudo e porque eu gosto de comparar, porque eu gosto de contrastar, às vezes, o que um falou e o que o outro está falando, tá? Isso é uma coisa muito rica, mas isso não é motivo para você não ter. É claro que
A principal coisa, como a Mariana falou, é o Espírito Santo. É ele que vai te guiar, é ele que vai te ensinar, é ele que vai convencer. Mas muitas vezes você lançar mão dessas ferramentas é uma coisa que vai enriquecer em termos de fonte, para que tudo isso aconteça, para que esse enriquecimento aconteça. Tá bom? Então, a gente continuando, hoje a gente vai, o método, né? Eu vou pedir para colocar a imagem aí. O método que a gente vai estudar hoje se chama método temático, tá? Esse é o nosso método de hoje, método temático. É claro que qualidade do caráter é um tema. É um tema. Se eu quero estudar, por exemplo, sobre mansidão, que foi o exemplo que eu citei na aula passada, isso é um tema. Só que a gente vai separar esses dois. Quando você quiser estudar características das pessoas e tal, você vem com o método da qualidade do caráter. Quando você quiser estudar outros temas, e aí você vem com o método temático. E aí esse método temático, ele é o seguinte, qual que é o objetivo dele? O objetivo é investigar temas nas escrituras. Que tipo de tema? Por exemplo, você pode investigar o perdão. O que a Bíblia diz sobre perdão? O que a Bíblia diz, por exemplo, sobre vontade de Deus? Então, são temas que podem ser mais amplos, podem ser mais restritos, mas que eles estão presentes na Bíblia. E que você quer investigar o que a palavra de Deus diz. Outra coisa, eu quero investigar o que a palavra de Deus diz sobre jejum. Quero investigar o que a palavra de Deus, afinal, diz sobre dízimo. Então, você vai, dependendo da escolha que você fizer em termos de amplitude, você vai percorrer a Bíblia. Olha que interessante. Eu tenho certeza que na sua cabeça existem algumas coisas que você pensa assim, o que será que a Bíblia diz sobre isso? Entende? Então, você quer pesquisar aquele tema biblicamente falando. O que a Bíblia diz? Quais são os eventos em que ela traz esse tipo de tema? E o que esse tema pode me ensinar? Então, esse método, ele também é uma pesquisa. Assim como o método de qualidade do caráter, ele foi uma pesquisa que você teve que usar outros recursos. O método temático também você vai ter que usar ferramentas, tá? E as ferramentas para o método temático vão ser as mesmas, tá? As mesmas do anterior. Então, você procure numa concordância, você procure numa Bíblia de estudo. Uma outra coisa que eu estava até falando com a Mariana, já que os aplicativos não deram aí um paliativo para substituir, né? Quando você está procurando uma palavra na Bíblia e você quer saber outros versículos que trazem aquele conceito, que trazem aquela palavra, você pode ir no site Bíblia Online, Bíblia Online. Aí eu não sei se é só .com, .com.br, mas Bíblia Online. E ali você vai ter a Bíblia em diversas versões, se não me engano, são 5 ou 6 versões diferentes. Você pode escolher uma versão só, ou você pode procurar a palavra em várias versões. E ali você coloca a palavra-chave que você quer achar, e ela vai te dar, não todos, eu já percebi isso, não são todos não, mas ela vai te dar uma boa parte dos versículos de Antigo Testamento e Novo Testamento que falam sobre aquela palavra, tá? É um paliativo que pode ajudar na falta de uma concordância. Mas a concordância, ela é boa também porque em algumas Bíblias, além de vir os versículos, vem uma pequena explicação daquela palavra, como se fosse um dicionário bíblico. Então, por isso que vale a pena, porque senão a gente deixa de perceber todas as sutilezas e todos os detalhes daquele texto ou daquela palavra que a gente está procurando. Ok? Então, nesse método temático, você vai investigar temas do seu interesse na Bíblia. E aí vem as palavras fundamentais, tá? Tem um cara que tem um versinho
Aqui não está a tradução do versinho rimando, todo bonitinho, mas um cara que diz assim, o nome dele é John Bartlett, ele diz assim, mantenho 6 homens honestos em serviço. Eles me ensinam tudo o que sei. Seus nomes são o que, porquê, quando, como, onde, quem. São os pronomes chaves que ensinam para a gente tudo que a gente pode saber sobre uma coisa. Porque quando a gente fala em investigação, significa que a gente está fazendo perguntas. E as perguntas básicas da vida, eu me lembro que o Cauã, ele tinha um livro muito bacana, um livro sobre animais, porque ele sempre gostou muito de animais. Meu pai deu para ele um livro, a gente tem esse livro até hoje, e o título desse livro era Como, Onde, Porquê. Como, onde, porquê. Ele respondia essas 3 perguntas sobre diversos animais. O livro era todo assim, né? Como esse animal vive, por que ele faz tal coisa, onde ele habita e tal. Então, ele respondia essas 3 perguntas sobre vários tipos de animais. E o Cauã andava com esse livro debaixo do braço o tempo inteiro. E ele vinha até nós e ficava assim, você sabia que tal animal faz assim, assim, por que tal coisa? Então, foram coisas básicas que acessam até mesmo uma criança. Quando a criança está na fase das perguntas, eu não sei se essa fase passa, porque com os meus nunca passou, ela fica assim, mas como que foi tal coisa? Mas por que que falou aquilo? Mas o que que é não sei o quê? Então essas perguntas, elas são básicas da vida. E aí esse cara que escreve esse versinho, o John Bartlett, ele coloca esses 6 homens, ele coloca como se fossem 6 homens honestos em serviço. E eles me ensinam tudo o que sei. E o nome deles é esse. Por isso que eu vou colocar essa imagem aí, para que você fique na sua mente quais são esses homens e quais são essas perguntas que esses homens trazem, essas 6 perguntas, porque elas vão fazer parte do aprendizado do nosso método, tá? Então a gente tem o que, né? O que é isso? Por que questiona os motivos? Quando, que vai mostrar a questão temporal, quando aquilo acontece, como, que vem numa coisa bem instrumental, onde, a questão de lugar, e quem, a questão de pessoa, quem efetua aquela ação, quem faz aquela coisa. E essas perguntas, elas são muito importantes para investigar. Elas são 6 e elas podem nos ajudar a entender muita coisa na Bíblia. Quem é que nunca teve um questionamento com relação a coisas bíblicas? Lembra que um dos nossos métodos que a gente usou, se não me engano, foi o método de resumo de capítulo? Você precisava colocar um desafio. Lembra disso? Quando você lia determinado capítulo, você anotava lá no formulário alguns desafios que aquela leitura te colocou, algumas perguntas que você não conseguiu responder. Então, agora você vai aplicar isso a alguns temas, algumas coisas que fica aquela pulga atrás da orelha, ou coisas que você quer se aprofundar mais na palavra de Deus. E aí, na próxima imagem, você vai ver que o que nós vamos extrair da Bíblia dessa vez? Né? O que nós queremos saber do trecho bíblico que a gente vai estudar dessa vez? A próxima imagem, ela vai mostrar isso, que você vai aplicar essas perguntas à Bíblia. Por exemplo, vamos supor que você quer estudar sobre o tema da oração. Esse é o tema. Então, você pode perguntar: o que é oração? Você pode ainda variar o que. Quais são as principais orações relatadas na Bíblia? Uma segunda pergunta sobre oração, usando o porquê. Por que orar? Porque se Deus sabe de todas as coisas, e essa foi uma pergunta uma vez que meu filho me fez, se Deus já sabe de todas as coisas, por que Ele quer que a gente ore? Ele já conhece as nossas necessidades, por que nós temos que orar?
quando? Quando nós devemos orar? Como nós devemos orar? Onde? Existe um lugar específico? Se Jesus, quando ensinou aos discípulos a respeito da oração, ele falou assim, entra para o teu quarto, lembra disso? E fecha a porta atrás de ti, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quer dizer que é só no quarto que a gente pode orar? Onde que nós podemos orar? E a quem nós direcionamos a nossa oração, por exemplo? Muitas vezes, e essa é uma pergunta legítima, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu falo, a que pessoa da Trindade, né? Tem hora que eu falo Deus, meu Pai, aí eu falo com Jesus e de repente o Espírito Santo fica meio de lado na minha oração, porque eu não falo assim, ô Espírito Santo me ajuda. Então, a quem que eu devo orar? É uma pergunta, é um questionamento. Então você vê que só sobre esse tema da oração, quantas dessas perguntas você pode fazer? E a partir disso, a partir das respostas, você vai aprender mais sobre oração. E outra vantagem desse tipo de estudo é que quando você tem um estudo desse, um estudo escrito desse, pessoal, no seu portfólio de estudo, muitas vezes você é capaz de comunicar isso para outras pessoas. E olha, nosso Deus não desperdiça nada. Muitas vezes, e eu vi isso ao longo da minha vida inteira de convertida, quando eu estou com um assunto na minha cabeça e começo a pesquisar para aquele assunto, é interessante quantas vezes eu tenho a oportunidade de aplicar. Às vezes alguém me pergunta uma coisa e eu falo, olha, e eu realmente estava estudando sobre isso. E eu posso explicar com um pouco mais de propriedade. Então vamos supor que você acabou de fazer um estudo sobre oração, um estudo temático. E alguém tem dúvida sobre oração e vai e te pergunta, você pode responder com muito mais propriedade, propriedade da palavra, porque você olhou lá, porque você viu os versículos, porque você se preocupou em responder essas perguntas. Né? Eu citei aí nessa semana, quando meu filho veio me perguntar a respeito do oposto de inveja, quando a gente estava conversando sobre contentamento, mais tarde, no mesmo dia, outra pessoa veio me falar sobre contentamento. Então, eu já tinha estudado, então eu pude indicar para a pessoa até o versículo que ela podia ler sobre isso, porque eu já tinha estudado isso com meu filho de manhã. Então, Deus não desperdiça nenhuma oportunidade. Nenhuma mesmo. Então você aplica não só na sua vida, como você pode permitir que esse estudo que você fez, pessoal, transborde para outras pessoas também e ajude elas a crescerem um pouco mais, tá? Então o propósito desse estudo é você descobrir o máximo de informação possível a respeito do tema que você quer tratar. Só que aí vem um cuidado muito grande, tá? Como a gente falou a respeito de 6 tipos de perguntas, e claro que essas perguntas, elas podem se desdobrar em milhares. Aqui, no método de estudo temático, agora, nesse momento, nós vamos nos restringir a 5 perguntas. Você vai elaborar 5 perguntas a respeito do tema. Eu vou explicar também para frente quando a gente vê o formulário, tá? Isso porque vocês vão perceber que se vocês fizerem muitas perguntas, você vai ter que fazer um levantamento de versículo que também vai ser grande, então você vai gerar um estudo muito extenso que pode te desestimular, tá? Agora, não quer dizer que esse estudo muito extenso ele não possa ser feito. Eu só estou dizendo que nesse primeiro momento, enquanto você se familiariza com esse tipo de estudo, é melhor que você tenha pouca pergunta para que você tenha mais facilidade, para que você ganhe musculatura na aplicação do método e aí sim você possa estender para algo maior, tá? Quando eu falo, por exemplo, de concordância bíblica exaustiva, vamos supor que você quer saber tudo sobre oração. Então, você elabora ali umas 10, 20 perguntas e você encontra 300 versículos. Imagina você aplicar 10 ou 20 perguntas a cada um dos 300 versículos. É claro que isso pode ser feito, mas aí é parte de um estudo muito maior.
Entendem? Então, por isso que agora, nesse momento, eu recomendo que vocês se concentrem em menos perguntas, ok? Deu para compreender? Dá um joinha para mim aí. Deu para compreender o método? É uma questão de tema. Você vai procurar um tema. É claro que agora, no finalzinho, eu vou dar as sugestões de tema, tá? Você vai elaborar perguntas, você vai procurar os versículos correspondentes, vai aplicar aquelas perguntas e aí, com isso, você vai chegar a uma conclusão a respeito delas, tá? Então, começando o nosso formulário aí. Pode passar a imagem aí do formulário para que vocês possam ver. Como eu disse para os irmãos, algumas vezes eu estou pegando aqui a minha referência, a minha fonte, que é o livro do Rick Warren, 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho, e só o tema, temas não, só a imagem do tema, do formulário, por favor. Eu estou pegando aqui o livro do Rick Warren e eu estou procurando, em alguns métodos, simplificar. Às vezes, quando ele coloca algumas etapas que eu penso assim que podem ser mais complexas, eu tento colocar ela em uma só e algumas vezes eu tento adaptar. Eu só gosto de falar isso porque, para quem tem o livro do Rick Warren e começar a conferir ou quiser usar o formulário que ele coloca, você vai perceber que algumas vezes o meu formulário vai ser diferente do dele, tá? Então, só por causa disso. Então, qual que é a primeira etapa? A primeira coisa que você vai preencher a respeito do estudo temático? Claro, é o tema. É o tema que você procura. É o tema que você quer estudar, tá bom? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo a partir de um que eu fiz, tá? Sabe que os irmãos recebem todos os dias um áudio, não é verdade? Na Igreja do Coração? E se alguém não recebe, por favor, entre em contato conosco e procura saber, tá? Então, nós temos uma série de áudios que, com o tema, não tema. Não tenha medo, né? Não tenha medo. E aí, eu tive que fazer um estudo temático para poder escrever esses áudios. E eu peguei, qual que foi o tema? Não tenha medo. Você percebe que o tema, ele não precisa ser uma palavra só, igual eu falei aqui no início. Perdão, por exemplo. É claro que perdão é um tema, jejum é um tema, oração é um tema, mas ele não precisa ser uma palavra só, ele pode ser uma expressão. Como eu já tinha um conhecimento prévio de que essa expressão, ela aparece muitas vezes na Bíblia, e muitas mesmo, porque toda vez que eu faço leituras bíblicas, e principalmente agora, nessa maratona de leitura, eu estou grifando toda vez que aparece a expressão não tenha medo. É claro que na minha versão, na versão que eu estou usando, vem escrito não tenha medo. Existem versões que não está escrito não tenha medo. Por isso que a concordância ela depende da versão que você está usando. Em algumas versões, onde é a expressão não tenha medo, vai estar escrito não temas. É a mesma coisa, só que usou um vocabulário diferente, tá? Então, eu estou grifando na minha Bíblia, olha só, eu estou fazendo a minha leitura bíblica com esse olhar. E aí eu fui percebendo como que essa expressão aparece na Bíblia. Quantas vezes essa expressão aparece na Bíblia? Cada vez que ela aparece, eu grifo o não tenha medo, né? Porque foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí, vivendo o momento que nós estamos vivendo, que é um momento de temor, é um momento de receio de muitas coisas, de pegar doença, de passar doença, de questão de como é que vai ficar a vida financeira, né? Muitas pessoas perdendo o trabalho, as pessoas não podem sair de casa, pessoas... Então, assim, o que ronda toda essa situação que a gente está vivendo, quer queira ou quer não, é o medo. E aí eu orei e coloquei isso diante de Deus, porque num primeiro momento eu fiquei pensando assim, eu tenho medo de fazer uma série de áudios sobre não tenha medo
e enfatizar o medo. Ficou claro? Aham. E aí eu falei assim, gente, mas eu não quero enfatizar o medo. Mas aí eu estava orando e Deus confirmou no meu coração que era realmente para fazer isso. E essa confirmação veio num dia que eu estava lendo uma pesquisa a respeito das percepções das pessoas sobre o coronavírus e tudo que está acontecendo, e a palavra que mais apareceu no relatório da pesquisa foi medo. E aí eu falei assim, é isso mesmo, Deus está me confirmando, sabe por quê? Porque num relatório secular de pesquisa entre as pessoas, a palavra que mais apareceu foi medo. Então, aquilo que Deus quer lidar no coração das pessoas agora, nesse momento, é com o medo. E aí eu fui fazendo esse estudo temático sobre essa expressão, não tenha medo. E aí, quais foram as minhas perguntas? As minhas perguntas foram: por que a Bíblia usa tanto essa expressão? É claro que eu não ia encontrar, você acha que eu ia encontrar na Bíblia uma resposta prontinha, escrita assim, a Bíblia usa, 1 Coríntios 2,10, a Bíblia usa essa expressão porque ela... Claro que eu não ia encontrar isso. Eu tinha que perceber nos versículos que eu encontrasse qual era o padrão de uso. Entende? Mas essa foi uma pergunta investigativa minha. Por que a Bíblia usa tanto essa expressão? E aí, a segunda pergunta: em que circunstâncias a Bíblia usa essa expressão? Aí eu tive que recorrer aos versículos. Eu tive que ver aonde que a Bíblia usa essa expressão, para que eu pudesse extrair dali informação. Entende? Outra pergunta que eu fiz: quando que o medo pode ser benéfico? Eu me fiz essa pergunta porque no relatório de pesquisa, o pesquisador escreveu assim, mas o medo faz parte também, ele é benéfico para a nossa proteção. O senso de medo, né? A gente ter medo de algumas coisas, algumas vezes aquilo nos protege. E eu fiquei pensando na criação, né? Nós, como criaturas de Deus, Deus nos criou com esse, não sei se eu posso chamar de instinto, mas Deus nos criou com isso. Então, isso também tem alguma valia. Mas eu fiquei pensando também que o medo pode ser benéfico quando a gente fala de temor de Deus. Porque a palavra temor, ela vem de medo. Mas será que esse temor de Deus é ter medo de Deus do mesmo jeito que a gente tem medo do coronavírus? Fiquei pensativa e fui na minha pesquisa. E outra pergunta que eu me fiz foi: como vencer o medo? Entende que eu fiz um estudo temático? Agora, voltando lá no formulário, como que eu preenchi, né? Apesar do que eu não preenchi, porque eu ainda não conhecia aqui o formulário do Rick Warren quando eu fiz esse estudo pessoal para escrever os áudios. Então, primeiro, qual é o tema? Você tem que definir o tema. No meu caso, foi não tenha medo, tá? Então, você vai definir qual é o tema que você quer investigar na palavra. E aí, você vai procurar os versículos. É claro que nessa hora você precisa da concordância. Porque, por exemplo, o meu tema, ele tem uma expressão, não tenha medo. Não adianta eu ir na concordância e procurar a expressão, apesar dela ser comum na Bíblia. Eu não vou achar. A concordância só te dá palavras. Então, qual que é a palavra principal dessa expressão não tenha medo? Medo. Então, o que eu fui procurar na concordância? Medo. Medo e todas as suas variações. Temor é uma variação de medo. Então, eu fui procurar na concordância também temor. Tá? Eu fui procurar as variações da palavra também. Medroso, né? Medroso, medrosa. Temente. Então, temeroso. Eu fui procurar todas as variações daquela palavra na concordância. Para que eu fiz isso? Para poder encontrar todos os versículos que falam disso. Alguns eu descartei, porque eram coisas tão específicas. Por exemplo, um rei falou com o osso: não tenha medo que eu vou te defender. Não é o que eu estou procurando, apesar de ter a ver. E o que eu percebi quando eu fui analisando os versículos que eu encontrei? Esses versículos me deram material para escrever os áudios que vocês estão ouvindo. Entende?
E esses versículos, eles foram me mostrando o padrão, quando essa expressão é utilizada, não tenha medo. E eu descobri uma coisa interessante, que depois eu vou falar para os irmãos mais na frente. Então, a segunda parte desse método, depois que você estabeleceu o tema, é você procurar os versículos correspondentes. E para isso você vai precisar da concordância. Se você não tem a concordância, como alternativa, não é ideal, mas é uma alternativa para quem realmente quer, mas não tem a ferramenta. Site Bíblia Online. Então, você vai lá no site e vai procurar, tá? E isso permite que você filtre também as coisas. Vamos supor que você queira pesquisar aquele assunto só no Antigo Testamento. Vamos supor que você quer pesquisar aquele assunto só no Novo Testamento. Vamos supor que você quer pesquisar aquele assunto só nos profetas. Vamos supor que é uma coisa que você quer pesquisar em Provérbios. Eu quero ver o que Provérbios fala desse tema aqui. Entende? Então aí já permite até que você filtre, porque também é um tema. Você pode pensar assim, eu quero estudar sabedoria. Sabedoria é uma coisa que fala muito em Provérbios, né? Eu quero ver tudo o que Provérbios fala sobre sabedoria, tudo, tudo. Então você vai, filtra só o livro de Provérbios e procura a palavra sabedoria, sábio. Você pode procurar tolo também, porque é o oposto de sábio e que pode te dar algumas pistas também de sabedoria, tá? Ou do que não fazer, né? Então, é só você ter uma mente bem de detetive, sabe? Essa é uma característica minha, que cresceu comigo. Tudo, eu sempre gostei de pesquisar. Né? Não é à toa que Deus me deu a oportunidade de ser uma pesquisadora, porque eu gosto, eu tenho essa mente orientada para descobrir coisas. Eu gosto dos achados, eu gosto de fazer isso, é minha característica, tá? Mas é uma coisa muito interessante, porque eu acho que como isso é aguçado em mim, mas eu acho que isso é uma característica de todo mundo, principalmente das crianças. A gente tem que resgatar isso aí um pouquinho na nossa própria vida. Porque a criança, ela é uma exploradora, é uma investigadora, é uma pesquisadora. Então, ela está descobrindo o mundo, ela está descobrindo as relações das coisas, ela está descobrindo tanta coisa interessante, depois a gente perde um pouco disso, porque a gente acha que as nossas perguntas já têm respostas ou que nós já sabemos coisas, e a gente sabe muito pouco da vida, né, meus irmãos? Mesmo sendo adultos. Então, a gente tem que resgatar esse lado explorador. Eu vi como meus filhos ficaram felizes de se sentirem assim pesquisadores da Bíblia, quando eles estavam com tanto de livro aberto na frente, recorria a um, ia no outro. Então, acho que aquilo deu uma aguçada neles, e eu recomendo que você faça o mesmo, tá? Então, primeira coisa, tema. Segunda coisa, versículos. Pense que você vai ter que dar um limite para essa quantidade de versículos também. Só que você vai dar, como é que é? Você vai ter que analisá-los. Você vê esse versículo é interessante para aquilo que você está procurando, mas você vai precisar da concordância. Ok? Até aí? Depois que você foi para o versículo, qual que é o próximo passo? As perguntas. Então, elabore 5 perguntas, não mais do que isso. Sabe por quê? Porque vamos supor que você encontrou 30 versículos. Depois você vai aplicar todas as perguntas a cada um dos versículos, para ver até que ponto aquele versículo responde pelo menos uma daquelas perguntas que você fez. Entende? E você não vai achar todas as respostas num versículo só. Então, se você coloca perguntas demais, você acaba se complicando e se embaraçando. Então, é melhor que você faça até 5 perguntas, no máximo 5 perguntas. E 5 perguntas dentro daqueles pronomes lá, né? O que, por quê, quando, como, onde, quem. Escolha 5. Então, eu disse para vocês quais foram as perguntas que eu fiz quando eu estudei sobre o medo. Por que a expressão aparece na Bíblia? Em que circunstâncias ela aparece? Quando o medo pode ser benéfico? E como vencer o medo?
Só com essas perguntas eu tive pano para manga. Porque sabe, meus irmãos, quando a gente se compromete a escrever diariamente, dá também uma certa angústia de você pensar assim, hoje não vai ter, hoje não vai sair. Da onde que vai sair tanta coisa para todo dia ter uma coisa diferente? E Deus não se deixou vencer nesse tema aí e me deu coisa pra caramba, né? Acho que teria coisa para falar o ano inteiro só sobre esse tema. E aí, depois que você estabeleceu as suas perguntas, quais são tais coisas? O que é isso? Por que isso acontece? Quando Deus fala? Entendeu? Você usa esses pronomes básicos para poder fazer as perguntas que te interessam, você vai passar para as respostas. E aí, o que você vai anotar? Você vai aplicar as 5 perguntas, ou as 3, ou as 2, sei lá, porque até uma só pode dar pano para manga, acredita em mim. Você vai aplicar cada uma dessas perguntas em cada um dos versículos. Olha quanta coisa você vai tirar daí. Quando eu estava estudando sobre a expressão não tenha medo, eu aprendi uma coisa. Quando eu me perguntei assim, em que circunstâncias a expressão não tenha medo aparece na Bíblia? E aí eu fui vendo que eram circunstâncias, é claro, circunstâncias de medo, isso é óbvio, mas eram circunstâncias em que a pessoa estava diante de um limite que só Deus, o poder de Deus, poderia intervir para poder afastar aquele medo dela. Então eu fiquei vendo que toda vez, ou a maior parte das vezes, que aparece a expressão não tenha medo na Bíblia, é uma demonstração de poder. É uma demonstração do poder de Deus e da finitude e da limitação humana. E como que Deus é tão bondoso, tão gracioso, que ele afasta o medo das pessoas. E sabe outra coisa que eu percebi como padrão nos versículos? Toda vez que essa palavra aparece, ela inicia a frase. Ou seja, antes de falar qualquer outra coisa, antes de dar qualquer outro tipo de instrução, primeiro Deus afasta o medo. Deus chega e fala, não tenha medo. Teve um episódio em que, e isso foi dito muito para os discípulos, né, no Novo Testamento. Teve um episódio, o episódio em que Jesus anda sobre as águas, e os discípulos veem Jesus andando sobre as águas de longe. Aí um deles fala assim, o que é aquilo? É um fantasma. E aí eles se enchem de medo. Obviamente, eu também teria me enchido de medo. E aí Jesus pega e fala assim, não tenha medo, sou eu. Então, antes de explicar que é ele já podia ter falado imediatamente, sou eu. Entendeu? Não, ele falou, não tenha medo. Então, eu achei isso de um cuidado, de uma sensibilidade tão grande do nosso Deus, sempre, que quando essa expressão é dita na palavra, ela é inicial. Primeiro eu afasto o medo, porque eu sei que o medo ensurdece e cega. Exatamente. Não é? Aham. Quando a pessoa está com medo, ela não quer ouvir mais nada. Então, primeiro você tem que afastar o medo, para depois você introduzir outra informação, para depois você falar outra coisa. Entende? Então, isso foi assim como um bálsamo. Então, como que Deus foi me ensinando e foi me ajudando, né? Igual a Mariana Alves estudou sobre coragem, é como se eu tivesse estudado sobre coragem também, mas numa perspectiva diferente. Em vez de eu procurar a palavra coragem, eu procurei a expressão não tenha medo, né? E aí, depois, uma outra coisa que foi muito interessante, quando o medo pode ser benéfico? Aí eu fui vendo a questão do temor do Senhor, né? Tem uma hora, um episódio que me chamou a atenção, foi quando Davi estava trazendo a Arca da Aliança, mas ele não sabia como manejar a arca. E aí, em determinado momento, a arca que estava numa carroça, os bois tropeçaram, vocês conhecem esse episódio, os bois tropeçaram, e parece que Uzá, ou Uza, esqueci o nome do cara agora, ele foi apoiar a arca para ela não cair, e ele morreu.
porque a arca encostou nele e ele morreu. E Davi ficou muito irritado com aquilo. É como se ele falasse assim, poxa vida, Deus, nós estamos aqui pelo Senhor e o cara só foi segurar a arca para ela não cair, e o Senhor fulminou esse homem. O que é isso? Então, esse texto também sempre ficava assim, muito no meu coração, falar, poxa, Deus foi exagerado ali, né? Mas teve um outro texto que conta o mesmo episódio, porque ele é contado em vários trechos do Antigo Testamento, e fala assim, e Davi teve medo de Deus. Quando falou isso, e Davi teve medo, na minha Bíblia está escrito, né? Talvez em algumas e Davi temeu a Deus, e Davi teve temor de Deus, mas na minha está escrito, e Davi teve medo de Deus. Aí me deu aquele clique. É claro que à custa da vida daquele homem, aquele evento ele foi pedagógico, porque Davi naquele momento teve uma experiência tal que ele percebeu que não se aborda Deus de qualquer forma, ele não estava lidando com qualquer um. E algumas vezes na nossa vida, trazendo para nós, a gente perde essa reverência de com quem que a gente está lidando, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Deus Santíssimo, Altíssimo, Todo-Poderoso. Então, às vezes a gente pensa que está lidando com qualquer um, e que a gente pode falar de qualquer jeito, que a gente pode agir de qualquer jeito, e a gente perde a reverência. E naquele momento, Davi, quando fala Davi teve medo de Deus, ele procurou saber, aí o evento que se segue a esse versículo, é que Davi procurou saber como é que lidava com as coisas santas. E foi aí que ele entendeu, aí ele chamou os sacerdotes e falou assim, olha, levem vocês, façam vocês é que sabem como fazer, vocês sabem como manejar. Foi essa a lei de Moisés, foi essa a lei que Deus deu. Então ele viu que ele tinha que seguir, que a lei era pedagógica. Então eu fiquei vendo essa questão do temor a Deus. E uma outra pergunta minha, nesse meu estudo temático, de como vencer o medo, foi a que me deu pano para manga. Porque vocês percebem que cada áudio agora ele tem um título, né? Não tenha medo, confie. Não tenha medo, aproxime-se, né? Então, pensa bem, hoje é só o de hoje que foi diferente, porque ele foi direcionado para as mães, tá? Compartilhem com suas mães. E aí, foi esse de como vencer o medo que me ajudou nos temas dos áudios diários. Então, eu fui vendo que a alegria, por exemplo, ela afasta o medo. O aproximar-se de Deus afasta o medo. O ter certeza de que Deus vai prover é algo que afasta o medo. O medo também serve, a situação de medo serve para o nosso aprendizado. Então, teve um dos áudios que era, não tenha medo, aprendas, né? Quando eu usei aquele versículo, foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. A aflição também é um momento de medo. Mas o salmista, depois que ele passou, pensou, poxa, quanto eu cresci com isso, tá? Com as devidas ponderações, então a gente teve um áudio sobre isso. O saber que não está sozinho, a questão do contentamento, né, da satisfação, é uma coisa também que pode afastar o medo. Cada vez que a gente busca, o ato de buscar a Deus e insistir na oração, pelo menos no momento em que você está buscando a Deus, como que Deus também, assim como Jesus falou com os discípulos, ele é capaz de afastar os seus medos, e por aí vai. Então, entendam, meus irmãos, quanta coisa foi extraída de uma simples pesquisa de uma expressão na Bíblia, e é a mesma coisa que pode acontecer com você. Então, você faz as perguntas e você anota as respostas. Mas é importante que você tenha uma conclusão, que você está vendo aí no formulário também. Você precisa ter uma conclusão. A conclusão é o seguinte, tá, eu pesquisei isso tudo, eu fiz as perguntas, eu anotei as respostas, e o que eu aprendi com isso? O que eu aprendi? Então, você vai resumir o seu aprendizado. Eu aprendi que o medo, ele é uma plataforma para poder manifestar o poder de Deus. Eu aprendi que o medo, assim como quando está frio, igual hoje está frio, e o frio me impele, me empurra para uma fonte de calor,
O medo me faz aproximar de Deus, porque eu me sinto desamparada no medo. Eu não sei a quem recorrer. Então eu recorro a Deus quando eu estou com medo, que foi o primeiro salmo do primeiro áudio. Pois eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então o medo faz isso. Ele me faz me aproximar de Deus, como uma criança que procura. Sabe quando a criança está com medo ou está envergonhada e ela vem para trás do pai ou da mãe? Você tenta conversar com ela, ela dá aquela ida para trás assim, e fica só com o olhinho assim, te observando. A mesma coisa. Quando eu estou com medo, eu faço isso. Eu me refugio em Deus. Me refugio nele através da oração, através da palavra. Tem hora que fica encolhidinha mesmo, orando, e como se fosse uma criança no colo de Deus. Entende? Então, foram as minhas conclusões a respeito do não tenha medo. E que Deus tem todo interesse e bondade de me dizer isso, não tenha medo. Então, eu me apropriei dessa expressão, não tenha medo, não tenha medo. De tanto que ela é dita na palavra de Deus. Então, você precisa escrever sua conclusão. Disso tudo que você pesquisou, você precisa resumir para saber o que ficou, qual é a essência. Tá? E, finalmente, terminando, o formulário você coloca a aplicação. Isso aí a gente sabe desde o início, tá? Conhecimento sem aplicação é vaidade, pura vaidade. Você só acrescenta mais informação na sua cabeça e aquilo não te transforma nem 1 milímetro. E o objetivo do estudo da palavra de Deus é transformação, é nos tornar mais parecidos com Cristo. E aí, se você, a aplicação é a sua tarefa, o que eu vou fazer com o que eu aprendi? Qual é a tarefa que eu vou me dar? Lembrando que a tarefa é uma coisa real, concreta e mensurável. É o que você vai fazer a partir desse conhecimento que você obteve. Tá? Se ela for simplesmente uma palavra bonita, abstrata e ampla, que não dá para você mensurar no dia a dia, você não aprendeu nada ou não quer aplicar. A aplicação é você se submeter a Deus para que Ele use aquela palavra para transformar a sua vida. Então, é importante demais. A gente sempre, uma parte do formulário vai ser a aplicação. Você precisa aplicar a palavra de Deus na sua vida, tá? E aí vai ser, é exatamente isso que tem no formulário. É isso que você vai escrever. Ok? O formulário está ok para todo mundo? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida sobre alguma parte dele? Alguma parte não ficou clara? Alguma coisa você quer perguntar? Usa o recurso aí de levantar a mão, que tem aí na plataforma, no Zoom, e faz a pergunta, tá? O pessoal vai passar para mim também. Eu vou prosseguir. E aí, tendo isso em mente, eu quero dar as sugestões. Quais são as sugestões para que você faça um estudo desse tipo durante essa semana? É claro, novamente eu repito, são só sugestões. É claro que, de posse desse conhecimento que você teve a respeito do método, talvez enquanto eu falava, na sua mente você falava, olha, interessante, eu já tenho um tema. Tem um tema que já está martelando na minha cabeça há muito tempo. Tem um tema que eu quero estudar sobre a Bíblia, que está na Bíblia há muito tempo. E agora é a oportunidade de eu usar ferramentas e um tempo disponível para poder fazer isso. Então, use aquilo que você quer, com certeza, tá? Mas eu vou dar algumas sugestões. Vou pedir para o pessoal colocar aí a imagem dos temas. Lembrando que eu coloquei só o tema. As perguntas você que vai criar, tá? Então, o primeiro deles é oração. E aí, como eu já adiantei antes, você pode fazer perguntas básicas. O que é oração? É claro que muitas vezes você não vai encontrar na Bíblia um versículo que fala: oração é conversar com Deus. Oração é a sua conexão com o eterno. Você não vai achar a resposta prontinha, mas você vai encontrar padrões, igual a Mariana Alves fez. A partir de um versículo que ela achou em Isaías, ela definiu coragem. Não é verdade? Então você também, a partir de um versículo vários versículos que você encontre sobre oração, você estabeleça um padrão. Olha, a oração é toda vez que a pessoa quer se dirigir a Deus de maneira pessoal.
Porque é isso, cada vez que uma pessoa ora, é isso que ela está fazendo, ela se dirige a Deus, né? O interlocutor dela é o Senhor. Então, você pode fazer perguntas básicas. O que é oração? Por que orar? Onde orar? Será que existe um local específico, sagrado, que deve orar, que a gente deve orar ali? Quando orar? É interessante que você vai achar coisas no Antigo Testamento em termos de frequência. Se você for no livro de Daniel, você vai encontrar ele orando 3 vezes por dia. Ele vai estar em casa, ajoelhado, voltado para Jerusalém. Então, assim, você vai encontrar essas coisas que são muito interessantes na palavra. Você vai aprender e enriquecer cada vez mais o seu conhecimento a respeito da oração. Então, a oração é um tema. Se você quiser até restringir ou filtrar esse tema, você pode falar assim: eu não quero estudar genericamente sobre oração, eu quero me restringir às orações de Jesus. Então você vai pegar todos os episódios em que Jesus se dirige a Deus. O que Jesus faz, o que Jesus fala quando ele ora? Aí você vai perceber ele chamando Deus de Pai. Em que circunstâncias ele orou? Ele orou quando estava com medo. Então, você pega a oração do Getsemane. Ele orou quando ele quis agradecer. Quando ele fala assim, graças te dou, ó Pai, antes de ressuscitar Lázaro, se não me engano. Ele ora. E aí ele fala assim, graças te dou, ó Pai, porque o Senhor revelou essas coisas aos pequeninos e ocultou dos grandes. Então, Deus faz orações de ação de graça. Jesus ora pelos seus discípulos no capítulo 17 de João. Quais são as características dessa oração? O que eu posso aprender com as orações de Jesus? Entende? Então, olha só, só nesse tema oração, você pode escolher. Eu estudo de uma maneira genérica, ampla, pego o Antigo Testamento, pego todo mundo, ou eu estudo focado. Eu lembro uma vez que eu dei aula sobre os escritos de Paulo. Quando eu tive que dar essa aula, meus alunos, eles queriam sempre que fizesse... Mas meus alunos nessa época, era uma turma na faculdade jesuíta, eram alunos que eram todos católicos. E eles sempre queriam que fizesse uma oração no começo. E para mim, eu falei com eles, vocês fiquem à vontade de executar ou fazer a oração da forma como vocês estão acostumados, né? Eles iam rezar Ave Maria e tal, eu não ia conduzir, mas eu ia estar presente com eles ali. Então, deixei eles à vontade para fazer conforme eles queriam, mas eles queriam que eu fizesse. Então, o que eu fiz? Como eu estava estudando Paulo, eu peguei as orações de Paulo. Então, eu usava essas orações de Paulo como orações nossas a Deus e explicava aquelas orações de Paulo durante a aula. Assim, aproveitava parte da aula para falar sobre aquela oração, porque em cada carta Paulo faz um tipo de oração. Quando ele fala assim, e a minha oração é essa, que Deus aumente mais o conhecimento de vocês a respeito dele e tal. Eu oro para que vocês tenham ousadia, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, sempre nas cartas de Paulo tem algum trechinho, algum tipo de oração que ele fala, né? Ele interrompe a narrativa, ele interrompe o que ele está falando e ora. Segundo a carta aos Coríntios, ele já começa assim, bendito seja Deus e Pai, o Deus de toda consolação, Pai das misericórdias e tal. Então, eu estudei as orações de Paulo. Então, olha só, era um tema simples aí, de uma sugestão que eu estou dando para vocês e quanta coisa você pode extrair disso, tá? O segundo tema que eu dou aí como sugestão é serviço. E aí você vai procurar na sua concordância a palavra serviço, a palavra servo, a palavra servir, o verbo, né? Servir, tá? Você pode procurar servidão, que claro que vai ser diferente daquilo que você tem interesse, mas pode complementar muitas ideias. Então, quando você pega o tema, você vai imediatamente para a concordância, tá?
Você vai para a concordância e vai jogar na concordância aquela palavra do tema, a palavra principal do tema e as variações dela. A terceira sugestão aí, vou pedir para deixar a imagem das sugestões, deixa ela constante aí, para que o pessoal possa ver, tá? Então, a terceira coisa, obediência, né? Pode colocar a imagem aí, por favor, das sugestões, por favor. Obediência. A obediência também é uma sugestão que eu posso te dar a respeito de estudo temático. Por que obedecer? Quando obedecer? Por que a Bíblia fala em obedecer? Tá? Louvor é uma coisa muito importante nesses dias, meus irmãos. Porque eu descobri também, é claro que é uma coisa que a gente já tinha conhecimento, mas certos momentos na vida trazem a nossa memória, reforçam na nossa memória, que o louvor é algo que afasta o medo e que nos conecta ao Senhor. Então você pode fazer um estudo temático sobre louvor. E eu coloquei aí no final uma sugestão sobre o discípulo de Jesus. Quais as características do discípulo de Jesus? Você vai procurar a palavra discípulo. E se é discípulo de Jesus, seu filtro vai ser Novo Testamento, principalmente os evangelhos. Você vai restringir ainda mais a sua pesquisa, tá? Então você vai perguntar, como ser um discípulo de Jesus? Quais as características de um discípulo de Jesus? Lembra que Jesus várias vezes ele diz assim, quem não fizer tal coisa, não será meu discípulo. Aquele que faz assim, assim, esse é meu discípulo. Então, o que o próprio Jesus, nada melhor do que ele, para falar dos discípulos dele. Quem que ele considera um discípulo dele. E aí você vai fazendo a reflexão também, eu sou um discípulo de Jesus conforme ele falou? Entende? Então, ainda que o tema seja discípulo de Jesus, você vai procurar na concordância discípulo. E mais, você não vai pegar nada de Antigo Testamento. Você vai pegar Novo Testamento. E você vai reduzir mais ainda para os evangelhos, principalmente porque você quer ouvir as palavras de Jesus, embora Paulo também tenha falado algumas coisas sobre o seguidor de Jesus. Tá? Então são esses os temas aí que são sugestões para você usar durante a semana e aplicar o método. Novamente, a gente já vai caminhando para o final. Eu recomendo, aplique. Faça o método, nem que seja no seu devocional de um dia. Escolha um dia na semana e aplique o método. Deixa Deus falar com você, deixa o Espírito Santo ter ferramenta para trabalhar na sua vida, né? Eu acho que uma vez teve um pintor, eu não lembro se era Pablo Picasso, que escreveu assim: a inspiração encontra a gente trabalhando. Era como se ele dissesse assim, não sei se foi exatamente ele que falou isso, tá, gente? Porque a gente vê tanta citação das coisas, hoje em dia é difícil a gente até guardar ou saber se foi essa pessoa mesmo que disse isso. Mas, enfim, a inspiração encontra a gente trabalhando. Então, é como se ele dissesse assim, eu não fico esperando surgir o insight, aí eu começo a trabalhar. É claro que isso aí também acontece algumas vezes, né? Você está num momento assim, nada a ver com a outra coisa que você vai fazer e te dá um insight de uma coisa para fazer e você faz. Mas à medida que você começa a trabalhar, aquilo ali pode trazer para você um conhecimento que você nem pensou antes. Então, a partir do momento que você começa a aplicar o método, quanta coisa Deus pode falar no seu coração? Você está dando oportunidade e abertura para que Deus fale, para que Deus intervenha, para que Deus toque em você, entendeu? Então faça isso, que o Espírito Santo ele te encontre trabalhando na palavra e aí ele te mostre uma coisa, ele ilumine seus olhos para que você veja, para que você enxergue. Às vezes, né, não é só assim, do nada, que um versículo vai vir na sua mente, ou que a vontade vai aparecer. Você precisa começar, né?
As pessoas costumam dizer que o Mar Vermelho ele foi aberto a cada passo que as pessoas davam. Ele não abriu para as pessoas passarem, as pessoas davam o passo e o mar abria, davam um passo e o mar abria, né? Dizem assim. Então eu fico pensando nisso também, à medida que você for caminhando, quantas coisas podem ir se abrindo na sua frente e Deus mostrando para você, tá? E não deixe de compartilhar conosco. Eu sei que algumas vezes os irmãos podem ficar encabulados de compartilharem aqui, mas é interessante, manda uma mensagem para mim, né? Igual eu tive a oportunidade de conversar com alguns que aplicaram e que viram frutos na vida. Isso é altamente inspirador e mostra de fato que não sou só eu que estou aqui falando isso, não. Pessoas fizeram e experimentaram isso que eu estou falando aqui na vida delas. Tá bom? Então, é mais um método aí para vocês, mais um método para a gente aplicar e para Deus transformar a nossa vida. Oremos então, meus queridos. Ah, tá. Marco, você pode orar e finalizar para nós, por favor? Eu queria só, não sei se tem tempo ainda, mas queria comentar algo que eu acho que é importante, principalmente depois desse estudo aí, que esclareceu muito bem sobre as questões de ser mais organizado, né? Você se organizar para poder receber respostas, né, de questões pessoais, questões que são direcionadas para a vida individual de cada um mesmo, né? O estudo ele te dá essa projeção e te dá uma outra projeção também sobre até mesmo você pregar a palavra de Deus, né? Às vezes, nos momentos em que você precisa pregar aí na igreja, ou até mesmo quando você precisa direcionar algum estudo para alguém, enfim, isso ajuda muito na pregação, você se organizar para pregar e falar com propriedade sobre aquele tema que você precisa abordar naquele momento, né? Então, não só como estudo pessoal, mas te ajudar a falar com mais propriedade, né? Te dando mais coragem, né? Para você conseguir, muitas vezes, pregar no domingo, pregar para os seus parentes, para os seus amigos. Ele te ajuda de forma muito mais organizada, né? Isso é o que eu percebo nos estudos, assim. Outra coisa que eu queria falar, eu queria também sugerir, né, as pessoas aí a estudarem sobre o dízimo, né? É um bom tema para ser estudado, é um bom tema para ser colocado, né? A nossa igreja, graças a Deus, ela tem sido, digamos assim, um exemplo, né? Principalmente os irmãos têm entendido essa palavra, né? Com relação ao dízimo, com relação, muitas vezes, a nossa igreja se preocupa muito com isso, né? Essa questão de quebrar o materialismo da nossa vida. Será que o dízimo é algo da nossa cabeça? Será que o dízimo é só para quebrar o materialismo na nossa vida? Será que o dízimo é só para poder contribuir, né? Qual que é a implicação que Deus dá uma coisa que é tão importante para a igreja, né? E que muitas vezes as pessoas que pregam, que falam sobre isso, falam de coisas superficiais, né? E quando você estuda sobre isso, quando você procura, de alguma forma, entender um pouco mais, procurando as concordâncias, né? Isso passa a ser não só uma coisa que você entende, mas você fala com propriedade, você defende aquilo com propriedade, você entende daquilo, né? Você investiu tempo estudando aquilo, você investiu tempo entendendo mesmo daquilo que você está falando. E aí você começa a ver testemunhos, você começa a ver coisas como a Mariana falou nesse momento aí, né? Coisas que são pessoais, que te dão um embasamento muito profundo para a sua vida diária, né? E aí você passa a ter experiências com Deus, você passa a ter várias coisas, Deus vai falando, como você mesmo disse, né? Como que Deus vai falando com você de forma pessoal e vai te dando novos argumentos, né? Para você entender, seja o tema que for. Então, eu sugiro também o dízimo, que isso precisa ser uma coisa muito bem orientada, precisa ser uma coisa muito bem embasada,
para a gente não ficar só no superficial, entender como isso é importante para a igreja, como isso é importante para a gente poder continuar, para a gente poder caminhar, né, nessa nossa caminhada que é tão difícil às vezes, né? As dificuldades que a igreja tem. Se cada membro for comprometido com esse tema, por exemplo, olha que fantástico, né? Às vezes a pessoa está... Eu já recebi vários testemunhos, pessoas que testemunham, eu também posso testemunhar sobre isso também, mas, assim, testemunhos fantásticos, as pessoas falam, olha, quando eu contribuí, quando eu entendi a importância desse tema, né, de contribuir, de saber que os 10% não é meu, mas que profundidade que ele tem para a obra de Deus, que importância que ele tem para que a obra de Deus se propague, né? Então, assim, é fantástico. Eu estou muito satisfeito. Eu acho que esse tema, esse estilo, né, que é através de tema, ele esclarece muita coisa para a gente. Ele abre o nosso entendimento, né? Ontem no meu grupo a gente conversou sobre a questão da oração. André está aí, ele até testemunha sobre isso. Foi muito bacana porque a gente tentou ali na oração de Jesus, né, a oração que Jesus nos ensinou, digamos assim, a gente tentou extrair daquela simples oração que ele ensinou para a gente, extrair aquilo que Deus realmente quer que a gente faça na oração, né? Então a gente identificou ali, né, eu identifiquei, fui passando para os irmãos, gente, olha, quando a gente orar, a gente tem que saber para quem que a gente está orando. Quando a gente está orando, a gente tem que saber que a gente precisa, Deus coloca os pontos de você glorificar Ele, né? Você exaltá-lo, né? Olha para quem que você está orando, olha quem você é. Enfim, a gente fez ali um estudo e que encaixou muito bem com relação a essa profundidade de um estudo mesmo, você se aprofundar e entender quais são as outras alternativas que a gente tem dentro da Bíblia para poder entender um tema que é muito comum e que muitas vezes para outros é muito complexo, para outros já é mais da vida diária, né? Então, assim, para mim tem sido gratificante. Eu confesso para vocês, vou fazer uma confissão aqui, que quando a gente está aí trabalhando, né, participando de toda essa movimentação aí na igreja, hoje eu estou em casa, a gente não absorve tanto, né, porque é tanta informação, mas aqui eu absorvi tudo aqui foi muito bem aproveitado. Eu glorifico a Deus pela sua vida, viu, Karina, mais uma vez. Amém. Deus abençoe, que você Deus continue usando a sua vida para que a gente possa crescer como igreja. E eu falo para a igreja, aproveite, porque são ensinos preciosos, né? A clareza, a tranquilidade, e para estudar qualquer tipo de tema, para estudar qualquer tipo de dúvida que a gente tenha, né? Pessoal aí. É isso. Você pode orar, Marco, por favor? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor nesse momento, nós exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor é grande, o Senhor é grande, o Senhor é um Deus bondoso, Amém. Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus santo. Nós entendemos que a santidade do Senhor é por amor às nossas vidas. Então, nós te agradecemos nesse momento, nós te agradecemos por esse estudo, por essa ferramenta que veio só contribuir. Graças a Deus, o Senhor usou a vida de pessoas para que pudesse, ó Pai, hoje termos uma ferramenta boa para ministrar na vida da igreja, que passa por um momento diferente agora. Muito obrigado, Deus. Eu louvo ao Senhor por isso, eu glorifico a Ti, porque a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua graça, ela se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. E muito obrigado por esse estudo, muito obrigado pela compreensão da Tua palavra, muito obrigado, Pai, pelas ferramentas que o Senhor coloca nas nossas vidas, pela transformação diária que o Senhor promove na vida dos Teus, desde que eles queiram, desde que nós estejamos receptivos para entender a Sua grandeza, a Tua maravilha sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço, te peço, Deus, que o Senhor continue usando a vida da liderança, que o Senhor continue usando a vida do pastor. Oro pelo momento de reflexão de mais tarde, que o Senhor possa estar no controle, como sempre esteve,
O Senhor abençoe a vida daqueles que se comprometem a estar aqui, ó Pai, a cada domingo pela manhã, aprendendo coisas preciosas, ó Deus, coisas preciosas. Eu louvo ao Senhor por isso, eu te agradeço, te peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Te peço, ó Pai, proximidade do Senhor para cada um que participa, sabe? Que o Senhor possa, que as pessoas possam entender que a proximidade do Senhor é algo que fantástico. Então, que a igreja continue proporcionando esses momentos, usando a vida dos líderes, usando a vida daquelas pessoas que se propõem a testemunhar do teu amor. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço por esse estudo e lhe peço que o Senhor nos ajuda a sermos mais santos e servos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe e até 18 horas com o culto. Amém. Fiquem com Deus. Obrigado. Amém. Louvado seja Deus por todos. Amém. Amém.